Bianca hoje ela vai mostrar um pouco da avaliação global que é feita lá embaixo, né? E eu vou mostrar um pouco agora no início, não vou me intrometer na outra, só vou mostrar o início realmente de como a gente chega até o artigo que Bianca vai usar como guia para mostrar a validade da avaliação que ela usa lá embaixo, certo? Que é a fluidade. Então, vocês lembram que nas primeiras aulas a gente teve aquela parte de busca, né, nas bases de dados, nos descritores. E aí a gente já tem aqui o artigo que Bianca passou para mim, certo? Eu não sei como Bianca chegou até ele, mas aí eu vou mostrar um caminho que a gente poderia chegar de maneira mais prática nele. O título é Evidências de validade de critério do inventário dimensional de avaliação do desenvolvimento infantil para rastreio do transtorno do espectro autista, do autismo. Enfim, aqui a gente já tem um artigo, né? Mas Bianca fez um caminho para chegar até ele. Então, vocês lembram a primeira coisa que a gente faz para poder chegar no artigo? É o primeiro passo que a gente tem que fazer para pesquisar um artigo científico. Qual é o site? Vocês lembram do site que a gente usa? Para os descritores? Sim. Tem o DEX, né? Então, eu não tenho um artigo ainda, né? Então, eu quero chegar até o artigo. Primeiro, eu quero uma avaliação, eu quero a validade de que a avaliação da idade, né? A sigla dessa avaliação é idade, com mi no final, para rastreio, para avaliar autismo, certo? Então, vamos para os descritores. Primeiro, a gente começa com que tópico para traçar uma estratégia de busca. Lembra da estratégia que eu mostrei, que tem um acrônimo que chama, tem um nomezinho para ela, vocês lembram? Operador modelo. Então, PICOS, né? Lembra do PICOS? Que é o P de população, I de intervenção, C de comparação, O de outcome, que significa variável. Então, dentro dessa estratégia de busca, qual é o P? Que eu quero? Qual é a população que eu quero? E o I, a intervenção. Qual é a intervenção que eu quero? O autismo. O rastreio, né? Seria uma avaliação, não intervenção, né? Como é o nome do instrumento? Idade. Comparação aqui não entra. E também a variável não entra porque seria avaliação, né? Então, é uma avaliação. Então, eu vou começar a pesquisar o meu descritor, né? Posso colocar aqui autismo. E vai aparecer os termos, né? Alternativos. O transtorno autístico. Ele tem esse mesmo descritor em inglês, certo? Síndrome. Essa síndrome de Rett não tem nada a ver, não, né? Transtorno de espectro, eu sei que é autista. Então, aqui eu tenho os descritores em inglês, certo? Vocês lembram as bases de dados que a gente viu, que são mais conceituadas? Certo, vamos para a primeira. Para a PubMed, a gente tem que pesquisar em inglês ou em português? Inglês. Então, eu vou pegar aqui, ó. Termo, certo? Vou falar lá no PubMed. A gente tem que botar o quê? Entre uma palavra e outra? Vai colocar As aspas, né? Lembra que a gente deixar separado, vai cair autístico e vai cair desordem, então tem várias desordens. Se a gente não botar aspa. E depois das aspas, vem o quê? viagem para investigar, Tem umas siglazinhas que a gente pode. Como é o nome, Isabela? Os operadores booleanos, que é entre, or ou not, lembra? Então a gente bota end em caixa alta, certo? Aí vem outra aspas e eu posso
transtorno do espectro autista. Eu vou botar as coisas novamente. Aí eu uso de novo o operador booleano, end, e agora eu vou colocar o instrumento que eu quero, né? Que é o guitarra. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos rodar a música, certo? Não veio nenhum, tá vendo? Agora vamos no herbício, certo? Que tem que ser 2 teclados. Quando não pega pra outro. Vou pegar a mesma música e vou colar lá no herbício. Não me veio nada também. E vocês lembram que eu falei sobre esses descritores, que muitas vezes os artigos usam outros termos que são mais comuns. Então aqui a gente tem desordem autística, que em português pelo menos eu nunca vi muito profissional usando, e tem desordem do espectro autista. Né? Mas o que mais comumente a gente escuta? Um termo mais comum que a gente escuta para o autismo. Autismo, né? É o termo mais comum, então vamos tentar com autismo, certo? Realmente, colocar o nome do protocolo completo, não? Na verdade, é que a gente não tem, é como se a gente não tivesse ainda o artigo, entendeu? Ah, sim. A gente está chegando, querendo chegar nele. Mas não do artigo completo, não, o nome do protocolo mesmo em si. Será? Não, geralmente eles, no título, geralmente eles sempre colocam. Já deixa No assim, resumo, na verdade, eles colocam, né? Agora vamos tentar aqui, certo? Lá no e-mail não veio nada, mas vamos tentar na EBS. Aí eu vou tirar esses outros termos, certo? Menos utilizados. É porque a gente está falando alguns protocolos que a gente coloca não vem com a sigla dele. Ó, Agora achou. exatamente o artigo que Bianca pesquisou, certo? Porque eu já fiz essas pesquisas. Estava estranho, né? É, foi exatamente esse, certo? Então aqui vocês viram que eu usei outros termos que não são muito usados, mas eu usei o termo que é mais comum. E aqui tem até transtorno do espectro autista, mas não me retornou, não sei porquê. Mas aqui vocês viram que usando dessa forma a estratégia de busca, eu cheguei no que eu queria, só um artigo. Se eu usasse de maneira solta, ia vir 10, 20, 30, até 1000 artigos ou mais, certo? E por que esse artigo? Por que vocês acham que esse artigo tem na EBSCO e não tem no PubMed? Vocês fazem alguma ideia assim? Pesquisa só dessa forma que eu preciso outro dia. Tá. Deu nada. E aí? Me peguei, você olha. Você especificou o tempo de pesquisa, nem tem. Não, aqui está sem filtro nenhum. Tirei todos os filtros. Então, não é porque tem na EBSCO e não tem no PubMed. Porque tem artigos, tem revistas que indexam, publicam seus artigos só em uma plataforma, não uma base de dados. Entendeu? Então, assim, esse artigo, eu vou colocar para vocês no PDF, é da revista Neuropsicologia Latino-Americana, certo? Eu vou botar o site dela aqui para vocês verem. Essa revista aqui, certo? E aqui embaixo está mostrando aonde os artigos são indexados. São essas as plataformas. Então tem no Google Acadêmico e no EBSCO, essas outras eu não conheço muito bem, certo? Então tem no PubMed e não tem, quer dizer, tem na EBSCO e não tem no PubMed, porque essa revista ela não indexa no PubMed. Então isso é uma coisa importante para quem vai fazer publicação também, né? Você olhar
Se a revista que você quer publicar seu artigo, aonde ela é indexada, se tem alguma base de peso, você vê aqui que todas essas bases, a que tem mais peso é a Expo, tanto que é a primeira que aparece. Entendeu? Outra coisa também que eu queria mostrar para vocês é sobre a qualidade da revista que você quer publicar, o que você quer pesquisar o artigo, que você encontra o artigo. A gente tem aqui a plataforma Sucupira, certo? E essa plataforma Sucupira, ela qualifica tanto artigos como revistas, como anais de eventos, certo? Então, você pode pesquisar por meio dela a qualidade dessa revista que você está publicando, porque tem muitas revistas que muitas vezes mandam convite. Eu já recebi muito e-mail de convite para publicar, mas são revistas de baixa qualidade. Então, assim, você vai publicar, não vai fazer muita diferença, entendeu? Aqui eu vou colocar o título da revista. Então, aqui eu vou colocar a avaliação mais recente. Vocês estão vendo assim, que eles classificam, né, as revistas, os artigos. Aqui eu vou colocar a mais recente, de 2013 para 2016, certo? Vou botar a área de avaliação que é psicologia. Aqui não precisa preencher. E vou botar o título da revista. A revista. Revista, né, de Neuropsicologia Latino-Americana. E vou consultar, certo? Coloquei. Coloquei essa revista. Deixa eu baixar. Enfim, essa revista ela é classificada, eu não mostrar aqui, mas ela é classificada em B1, certo? Aqui tem a classificação. De A1 a A4 é de alto impacto, isso quer dizer que é top a revista, entendeu? Quanto mais ela estiver perto do A e do 1, né, ela está mais qualificada. Tem a de médio impacto, que é a B, e tem de baixo impacto, que é C. E tem muitas que não tem impacto nenhum. Então, é aquelas que mandam convite para você, você ainda paga e ela não tem impacto nenhum. Entendeu? Então, assim, é importante a gente ver isso, porque quando a gente pesquisa um artigo, se a gente tiver dúvida da qualidade daquele artigo, uma das maneiras da gente olhar se esse artigo tem qualidade é a gente pesquisando a qualidade da revista que ele está publicado. Né? Então, esse artigo ele tem uma qualidade mediana, uma qualidade média, né? Que já é muito bom, certo, gente? Tem qualidade que tem artigo que é C, que a qualidade que é mais baixa, né? Ou que não tem qualidade nenhuma. Então, assim, eu quis trazer isso aqui para vocês realmente para mostrar algumas metodologias para a gente ir avaliando também a qualidade, não só metodológica, porque quando você pesquisa numa base de dados boa e o artigo está publicado numa revista boa, o artigo não é ruim. Então, não precisa você ficar muito preocupado em ver se o autor fez tudo certinho ali, entendeu? Mas é bom vocês salvarem essa plataforma Sucupira, certo? Que é uma maneira de vocês rastrearem a qualidade de revistas que tiverem interesse em publicar, dos artigos
artigos científicos também, você pode botar aqui anais de evento também, eles qualificam também. Então, aqui foi uma maneira da gente realmente mostrar um passo a passo de como a gente chegou no artigo científico, certo? Então, eu mostrei para vocês a estratégia de busca, a base de dados que eu rodei, aonde ele está indexado e a revista que esse artigo foi publicado. E Bianca agora ela vai mostrar um pouco da avaliação que é feita lá embaixo. E vai mostrar também alguns pontos de metodologia que esse artigo usou para validar essa avaliação, certo? Deu para entender até aqui? A palavra para gente pode deixar, né? Pessoal, então acho que tudo que Débora tem trazido nessas aulas, nesse grupo, é para a gente pensar essa tática que é baseada em evidências. Então, quanto mais, vamos dizer assim, melhor a base de dados, melhor a qualidade da revista, melhor a evidência daquela prática, daquele artigo. Então, a proposta de trazer hoje para vocês esse artigo aqui não é exatamente para mostrar a prática que a gente faz lá embaixo, mas é para mostrar como os autores de unidade, que é um dos instrumentos que a gente utiliza lá embaixo, fizeram um parâmetro de qualidade, que é a validade do instrumento. Então, em meios gerais, assim, o que seria uma validade do instrumento? A gente diz que não existe uma prática boa, feita de qualidade, se a gente está utilizando um instrumento ruim. As duas coisas não vão combinar. Então, validade é entender, assim, o quão bom é aquele teste. O quão bom aquele teste, ele avalia o que ele se propõe a medir. Né? Por exemplo, vamos imaginar que a gente está utilizando o IDAD, que é o inventário que avalia o desenvolvimento infantil. E aí, para os autores chegarem a esse instrumento, eles utilizaram o referencial teórico, precisaram assim, pesquisar outros instrumentos que já existiam na literatura, reforçar teoricamente o que era mais usado, ou seja, os marcos de desenvolvimento, para eles poderem ver as lacunas, ver o que existia ali de falha e poder criar, vamos dizer assim, desenvolver um instrumento para a necessidade nossa, brasileira, de criança de 4 meses a 72 meses, que seria criança de 4 meses a 6 anos. Então, quando a gente vai pesquisar no Brasil, existe uma grande abertura assim, em termos de instrumentos para essa faixa etária. Então, observou-se a necessidade, observou-se os instrumentos que eram feitos, e aí os autores conduziram as pesquisas há muito tempo, e hoje nós temos o IDAD. Então, vou trazer para vocês aqui a validade de critério. A gente tem, quando a gente fala do teste, de parte de criação do teste, a gente tem todo um processo metodológico bem rigoroso que a gente segue para poder se comercializar um teste no Brasil, né? E outros países também. Mas, por exemplo, vamos imaginar que estamos avaliando o desenvolvimento infantil e na nossa avaliação, o nosso instrumento não tem lá sobre a avaliação motora. Então, aquele instrumento não está avaliando tudo. Desenvolvimento, motricidade, faz parte do desenvolvimento infantil. Então, para a gente ter critério de qualidade, primeiramente, a gente precisa que aquilo que a gente está se propondo, o teste, ele cubra tudo. Então, nada pode ficar de fora. Então, unidade, por exemplo, a gente avalia a parte cognitiva, socioemocional, motricidade lenta e fina, comportamento adaptativo, linguagem receptiva e expressiva. Então, ele cobre vários aspectos do desenvolvimento que outros instrumentos já consolidados, assim, que são considerados padrão ouro, também avaliam. Então, existe aí um critério a ser seguido quando a gente fala de validação de instrumentos. E o que é que a gente precisa observar? Por que é importante falar de validação? Só um momento. Você disse que o IDAD tem aspectos que tem outros instrumentos de padrão ouro, né? No caso, ele junta e outros instrumentos são mais segmentados, é isso? Por exemplo, ele tem todos os domínios, enquanto outras avaliações padrão ouro, né? Quando a gente diz padrão ouro, é porque assim, é uma avaliação considerada muito boa para aquela doença, né? Então, assim, os outros que são padrão ouro, cada um avalia um domínio diferente. Né? O IDAD já abrange tudo isso junto. Então, não precisa ser brasileiro. Porque existem muitos instrumentos que não são brasileiros. Um dos diferenciais é que esse efeito validado para a nossa cultura, para as nossas crianças. Porque aí vai existir uma diferença cultural e vai existir aí processo de adaptação cultural de instrumentos de fora para o Brasil. Isso a gente vai observar ainda mais. Então, quando o instrumento é produzido para a realidade
utilizaram um tipo de validade chamada validade de critério. Quando a gente usa a validade de critério, a gente quer, por exemplo, vai ter um critério de fatores técnicos para a gente poder comparar se o IDAD ele avalia bem crianças sem autismo e crianças com autismo. Então, foi adotado um fator externo, um critério externo, para poder se ter essa validade, para poder se dizer assim, olha, Roberto, você pode usar o IDAD para avaliar, rastrear o desenvolvimento de crianças com suspeita de TEA. Então, esse instrumento ele pode ser usado, por exemplo, para essa avaliação de crianças com TEA ou crianças sem TEA. Então, eles usaram esse critério, que é um critério externo, que são dois grupos, crianças com TEA e crianças sem TEA. Fizeram uma comparação entre dois grupos. Existem outros estudos já feitos que fazem outro tipo de validade, que seria a validade de conteúdo. Então, por exemplo, a gente faz aula do instrumento, faz os itens do instrumento, e aí eu vou mandar esses itens para juízes. Quem são esses juízes? São pessoas especialistas no desenvolvimento infantil que vão dizer assim, olha, esse item aqui sobre motricidade realmente tá bom, tá claro, tá acessível. Quem for fazer o teste vai entender, quem for receber a informação vai entender. Ele realmente assim, se propõe, está se propondo a medir. Então, são tipos de validação para poder dizer de forma assim, bem geral, esse teste possui propriedades para serem utilizadas. Então, quanto mais evidência de validade o instrumento tem, significa que melhor aquela ferramenta é. Então, esses critérios servem para isso, para, primeiramente, a gente poder direcionar a nossa prática e usar instrumentos que sejam realmente bons. E instrumentos bons são instrumentos validados. Né? Não adianta a gente falar de prática baseada em evidência se não está utilizando instrumentos confiáveis, instrumentos bons, instrumentos que não possuem estudos como que a gente está vendo aqui. Então, esse, de forma assim, bem geral, né? Esse é um dos artigos desses autores sobre as evidências de validade do IDAD. E nesse estudo específico é sobre validade de critério. Então, eles pegaram um critério externo para o IDAD. Foram comparar dois grupos, crianças com TEA e crianças sem TEA. Eu vou mostrar rapidamente aqui, nessa parte introdutória, eles falam sobre o autismo, eles fazem um resgate metodológico teórico sobre o IDAD. Olha aí, um desenho de estudo, né? Estudo de validação. Deixa eu introduzir. Aqui a gente vai para o método do artigo. E aí aqui sobre os participantes da pesquisa, por exemplo. Contou com a amostra de 85 participantes provenientes das regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Então já tem aí um recorte regional sobre o Brasil todo. E aí eles dividiram o grupo em crianças com TEA e crianças sem TEA. Então o objetivo desse critério de avaliação era poder dizer assim, esse instrumento ele vai avaliar corretamente, precisamente, crianças com TEA, e ele vai identificar e rastrear também as crianças que não têm TEA. Então, são esses critérios que são importantes para o instrumento ter. Se ele é válido, se em comparação com outros critérios ou com outros instrumentos, ele possui também um padrão ali, que possa dizer assim, olha, podemos utilizar isso aqui na nossa prática clínica. E aí, nesse desenho aqui do estudo, eles vão mostrando que esses critérios de validade envolvem um processo estatístico, matemático muito grande para poder ter essas curvas que indicam assim, é bom. E aí eu não vou me ater a isso porque acho que foge da nossa proposta, né? Mas aí, lendo o artigo, os autores vão detalhando os coeficientes, né? As curvas que se chegaram e os cálculos estatísticos que são necessários para que se tenha aquele critério de validade aceito. Então, ao final desse artigo de validação de critérios, os autores chegaram a conclusões de que possui evidências de validade que pode ser usada para a identificação de TEA. Então, o IDAD pode ser um instrumento que nós podemos usar na nossa prática clínica, já comercializado no Brasil, para a gente avaliar e rastrear o desenvolvimento de crianças, por exemplo, com suspeita de autismo. Então, sobre essa parte de validação,
era esse aspecto assim, bem geral que eu queria trazer, né, dessa importância da gente fazer essa busca dos instrumentos que a gente usa para identificar se realmente eles são validados e adaptados à nossa cultura, né, à nossa realidade. Eu participei de uma experiência uma vez, era um instrumento que não foi feito no Nordeste, foi feito no Rio Grande do Sul. Aí esse instrumento ele vinha com anamnese, e essa anamnese ela era de outra realidade. Por exemplo, assim, na sua casa tem quantas geladeiras? Né? No normal, na nossa região, por exemplo, vai ter uma geladeira, e aí em outras regiões você tem vários eletrodomésticos assim, várias geladeiras em casa. Então, destoou muito da realidade cultural nossa no Nordeste. Então, quando a gente vai observar esses recortes, esse estudo como ele é feito, é importante observar isso também. Esse critério regional, se atende à nossa população, se atende à nossa região, para que a gente possa realmente ter a confiança de que aquilo ali é bom. E aí, quando a gente fala especificamente na psicologia, eu não sei em outras áreas, porque eu não conheço a orientação dos conselhos de vocês, mas no conselho de psicologia é dado para a gente duas ferramentas, duas fontes de informação, fontes complementares e fontes fundamentais. Para que seja considerado uma fonte fundamental na psicologia, o teste precisa ser validado, aceito e analisado pelo conselho, por exemplo. Outros instrumentos que não são validados, que não são regulados, a gente precisa avaliar se ele pode ser usado como uma ferramenta complementar, como uma fonte complementar de informação. Então, para a gente obedecer esses critérios, tanto na nossa profissão, mas principalmente de segurança, né? Uma segurança nossa, que a gente está utilizando na nossa prática, um instrumento bom, como também para o paciente, né? Porque imagina você utilizar um instrumento, esse instrumento dá alguns parâmetros ali, alguns indicativos, por exemplo, de atraso, desenvolvimento, e você devolver aquela informação para a família, se o teste que você utilizou não era confiável. Então, assim, isso tem repercussões assim, individuais e práticas e profissionais da nossa vida que podem aí levar a complicações muito maiores. Então, a ideia que a gente fala dessas propriedades, desses critérios, é a gente analisar isso, né? O quão bom é um instrumento. Então, a gente vai ver se ele é bom, se ele é validado, os estudos que foram feitos de validação, para a gente poder ter essa confiança e poder usar. Então, sobre validade, era rapidamente essas contribuições que eu queria trazer. Pode mandar o artigo, quem tiver mais curiosidade para poder ver essa parte metodológica de como é feito e entender esses critérios de validade. Fiz uma frente aqui. Se eu vir para cá, sai da tela. Não, vamos. E aí, a pedido de Débora, e até para encorajar outras pessoas para virem aqui também falar, para eu poder compartilhar um pouco, acho que iniciar esse momento para a gente poder trocar informações. Eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a avaliação que a gente faz lá embaixo. E entre os instrumentais que a gente utiliza está o IDAC, que foi isso que a gente acabou de ver no artigo. Então, se quiserem participar, fiquem à vontade. Então, só para puxar, porque boa parte de vocês já passaram por esse mesmo treinamento. Então, eu trouxe aqui só para a gente lembrar das etapas que a gente faz. Então, primeiramente, a anamnese, que é a entrevista clínica sobre a história de vida da criança, a história atual, as preferências, os comportamentos, as queixas dos pais. A gente quer entender nesse primeiro momento até 12 anos. Hoje, de 4 a 12 anos. Do instrumento. O instrumento é a avaliação. A avaliação. Então, nesse primeiro momento, a gente conhecer de forma aprofundada aquela família que está chegando para a gente. Então, a gente vai ali fazendo várias perguntas para compreender esses aspectos iniciais, compreender a história da criança. Como a gente está na praia, a gente já sabe que diagnósticos como deficiência intelectual, paralisia cerebral, né, geram síndrome de Down, síndrome SCAR,
faixa normativa. Então, se eu estou avaliando crianças de 6 anos, eu vou observar o comportamento daquela criança em comparação com um grupo maior de 6 anos. E a gente fala isso para ser com muito cuidado, para a gente não achar, por exemplo, que a gente vai. A gente espera, né, com as intervenções que a gente possa chegar o mais próximo possível. Mas a gente quer ter, assim, um ponto de partida, né? O que é que criança de 6 anos faz, que o meu filho, por exemplo, ainda não está conseguindo fazer. Então, a gente vai ter esse cuidado para não gerar essa ansiedade ou esse desgosto, ou esse sentimento, A assim, comparação. essa comparação. Não se compara. E aí, uma outra coisa que a gente diz nesse sentido é a comparação com um grupo maior. Mas aí, o mais importante nisso também é a comparação da criança com ela mesma. É a gente poder dizer e conversar com as famílias, né? Como a criança chegou e como a criança ela se desenvolveu. Quantas intervenções já tiveram ali um efeito positivo de desenvolvimento, né? De ganho de habilidades. Então, A partir do uso do instrumento. Primeiro analiso o que essa criança consegue fazer em comparação com a faixa etária dela, e esse instrumento vai ver até que ponto exatamente. subiu o efeito. E aí a gente consegue, por exemplo, monitorar. Vamos dizer que um paciente nosso foi avaliado, ele volta um ano depois. A gente consegue monitorar o desempenho dele. O quanto ele evoluiu em determinadas áreas, reaplicando os instrumentos. O IDAB, especificamente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, assim, realmente ver as folhas de resposta. Lá no IDAB tem curvas de desenvolvimento. Então, a gente consegue observar ao longo do tempo, monitorar o desenvolvimento daquela criança ao longo do tempo. Observando, reavaliando, e a gente mostrar isso para as famílias, né? E o mais importante, a gente precisa de uma comparação com um grupo maior, mas o importante também é comparar a criança com ela mesma, como ela chegou, como ela está hoje. Porque isso daí, a gente já sabe das pequenas vitórias dos nossos pacientes, né? Lembrando que a reavaliação é das terapias necessárias, né? Não adianta fazer reavaliação se não for feito. Dele também. Porque o que a gente ensina? O que é assim, vamos lá. Que os pacientes públicos da PAI, deficiência intelectual. Né? Então, esse instrumento aqui que avalia o comportamento adaptativo, ele avalia um dos critérios, vamos dizer assim, diagnóstico de deficiência intelectual. Então, não contempla especificamente, assim, a gente avalia o desempenho escolar, a gente avalia detalhadamente, assim, a comunicação do paciente, mas ele dá, assim, critérios gerais. E aí, é o que a gente coloca no final do nosso relatório. Esse relatório, esse documento, ele não substitui a avaliação de vocês individualmente. É como se fosse, assim, uma direção. A gente poder ler, eu como profissional de reabilitação, receber meu paciente, ver o relatório e poder, assim, ter uma visão geral, um aspecto geral. Então, olha, eu posso iniciar por isso daqui. Até para a família não estar vivendo o mesmo processo, por exemplo, da anamnese. Exatamente. Contarem o diagnóstico, bababá, se profissionalizarem. Lá no relatório, não sei se vocês já viram, mas tem uma parte de descrição. E o que acontece? É com base no relato dos pais. Vão ter pais que vão omitir informações, vão ter pais que vão mentir, vão ter pais que vão superestimar a criança, que vão dizer que aquela criança não tem nenhuma habilidade, quando a criança tem várias habilidades. Então, assim, é o relato dos pais. A gente sempre pede assim, que vocês, que os pais sejam correspondentes, se não entender, então a gente consegue adaptar a linguagem para quem está na nossa frente. Mas aí existe esse ponto principal, é conforme o relato dos pais. Então, esse ponto merece bastante destaque. Aqui a parte da anamnese, que eu já falei, e aí o Vinelan, a Wagner, ele avalia alguns critérios, né, alguns domínios, que é a parte de comunicação, a parte receptiva, expressiva e a escrita, as atividades de vida diária no domínio pessoal, referente, assim, vamos dizer, ao autocuidado, a vivência em casa, que os autores denominam como doméstico, e a comunidade. A vivência daquela criança fora de casa, assim, no mundo. E aí, vai para a parte de socialização, relacionamentos interpessoais, a parte do brincar e do lazer daquela criança e a habilidade de enfrentamento. Seria, assim, em termos bem gerais, como se fossem habilidades emocionais. O
quanto a criança ali consegue enfrentar adversidades, enfrentar situações. E coordenação motora grossa, que a gente avalia até os 9 anos. E aí tem outros domínios, que ele é uma aplicação opcional, que é o comportamento mal adaptado. São crianças que têm um comportamento internalizante, assim, aspectos como traços de ansiedade, traços de depressão, traços de comportamento, assim, como o próprio nome sugere, assim, mais internalizante. Diferente de outras crianças que têm um comportamento externalizante, assim, um Tony, por exemplo, um comportamento mais desafiador, mais opositor, mais agressivo. Então, nesses domínios tem itens que avaliam esses critérios. E a gente sempre diz aos pais, não tem resposta certa, não tem resposta errada. Tem o que seu filho consegue fazer, né? Porque o comportamento adaptativo a gente avalia com base no desempenho. Então, o desempenho daquela criança não é a habilidade que eu acho que Glaubinho consegue fazer, mas é o que Carla já observou Glaubinho fazer. Então, a gente sempre pede aos pais essa observação, assim, ó, se você não observou, às vezes acontece os pais deixarem na avaliação e sair com uma folha enorme. Eu vou observar isso, isso e isso, porque às vezes são perguntas tão simples que eles nunca falam assim, nunca prestei atenção nisso. Você está falando e nunca prestei atenção. Porque às vezes vão muito no automático. Às vezes, né, durante a avaliação, eles percebem que eles fazem muitas coisas pela criança. Coisas que a criança poderia fazer sozinha, os pais fazem assim. Eu nunca percebi porque eu faço por eles. Então, além de ser um momento de avaliação, eu acho que também é um momento de despertar os pais. A gente já teve assim, retornos muito positivos em relação a isso. E durante as perguntas, esse daqui, a falha, ela é semi-estruturada, então a gente consegue adaptar a linguagem para o pai. Não tem instrumentos que a gente vai precisar perguntar diretamente como está lá na pergunta. E outros não. Os autores do manual dizem, vocês podem fazer o formato de entrevista e adaptar, desde que a forma como você adaptou não fuja da pergunta. E isso dia a dia vai nos ajudando, né? A gente vai quase decorando assim, as perguntas. E a gente vai observar esses critérios de pontuação. Então, o que acontece? Já aconteceu. Muitos pais vão responder as perguntas junto com a gente, na parte da aplicação do instrumento, e olha, não observei isso, não sei o que dizer, não sei responder, não observei, né? Já percebe uma implicação na família, da vida daquela criança, por diversos motivos, por diversas razões. Então, a idade daquela criança corresponde a uma faixa etária menor, termos de aquisição de habilidades, que é a nossa realidade aqui. A gente está tendo um público com múltiplas deficiências. Então, dificilmente a gente vai encontrar, vamos dizer assim, um nível adaptativo adequado. Os nossos pacientes estão todos aqui. Quando a gente vai avaliar os resultados, a gente vê esses scores padronizados sempre abaixo de 70, de 20 a 70. Então, significa que aquela criança no dia a dia precisa de muito suporte da família. Esse é o nosso público. A gente não poderia esperar, vamos dizer assim, resultados diferentes, porque essa é a nossa realidade. A gente sabe que algumas deficiências, algumas síndromes, elas vão ter um impacto ali na vida e na rotina daquela família, que vai ser um suporte contínuo 24 horas. E até porque a criança não é só, né? Assim, inserida na família, né? Então, por isso que é tão importante esse feedback, essa avaliação. E aí eu trouxe aqui um exemplo de como a gente está colocando os relatórios. Eu acho que a gente está amadurecendo muito, enquanto a equipe, enquanto pessoas que chamavam de fazer isso no dia a dia. Porque em muitas situações eu pensava assim, se eu fosse uma mãe e essa avaliação fosse comigo, se eu fosse receber do meu filho, como é que eu gostaria de receber, assim, de uma forma que eu sei que tem um impacto, porque as famílias sabem daquela realidade, mas quando a gente vai lá e às vezes a gente, sabe, bota mais um pouquinho, aquilo ali fica mais difícil para a família receber e processar. Porque isso é como um carimbo, né? É como um cara, Principalmente, você está enquadrando a criança diante de sua avaliação. Então, assim, é muita responsabilidade, não é? Apesar de que não é ensino médico, porque você sabe que a gente vem de uma cultura. Se o médico dizer você é isso, você vai condicionar a ser aquilo ali. Naquela forma, então isso aí também é muita responsabilidade. eu acho que tudo acontece como a gente diz, né?
ele conduz. Se Exatamente. a gente também aponta isso, né? Não é o objetivo fechar conclusões. É isso aqui e acabou, não é isso. Porque não é o nosso perfil, não é o perfil das pessoas que fazem parte da equipe, por exemplo. Existem profissionais que poderiam, assim, olha, isso aqui é inquestionável, mas não. Né? Naquele momento, é como se fosse, a gente diz assim, na devolutiva dos pais, olha, é como se fosse uma foto. Essa foto vai mudar com o passar do tempo. Seu filho está nas intervenções, vocês em casa precisam estimular. Então, nesse momento com os pais, a gente faz uma devolutiva, uma orientação. A gente sabe que em muitas situações não vai poder ter o encaixe nas intervenções, mas a gente aproveita ali o momento para puxar aquela família, a responsabilidade dela. E o que eu acho bastante importante também é a gente explicar para essa mãe que ele tem um cérebro e tem essa partezinha que tem uma dificuldade. Não é o cérebro, existe todo o restante do cérebro que pode ser estimulado, né? E que a criança não parou por ali, não vai poder mais fazer nada. Eu acho que isso é uma atenção que tem que ser dada bastante importante para esse Neuroplasticidade, porque principalmente a criança, como o cérebro está desenvolvido ainda, a neuroplasticidade é Pois é, a neuroplasticidade é importantíssimo que a gente deixe muito claro. Então, a gente coloca aqui os parâmetros de pontuação. Esse índice aqui, ó, índice de composto de comportamento adaptativo, igual a 44. Deixa eu voltar aqui. É essa parte aqui dessa tabela. Essa parte aqui eu coloquei no slide conforme está no manual de correção. Então, se a criança apresenta um índice de CCA menor que 70, assim, entre 20 e 70, significa que aquela criança ela tem um comprometimento nessas habilidades que o instrumento avalia, comunicação, capacidade, habilidade, expressão, vamos dizer assim, que vai precisar de muito suporte e de estimulação. E é algo que a gente sempre diz assim para as famílias, com todo cuidado, né? Bom, quando vocês verem, da forma que a gente diz para ele, você vai receber o seu relatório, a senhora chegar em casa, sente, leia. A gente explica que a gente precisa usar um comparativo com outras crianças, mas vamos ver esse relatório aqui. Veja a história do seu filho. E quando a senhora vê, por exemplo, que aqui está indicativo como baixo, veja o seguinte: isso é a necessidade de intervenção. A gente está tentando minimizar, por exemplo, o peso que algumas palavras podem ter. E aí baixo, isso. Então a gente vai dizendo assim, olha, linguagem receptiva, domínio da comunicação baixa. Vamos pensar assim, que é a necessidade de intervenção. Isso está indicando para a gente que você deve ter visto nessa área. Você dá esperança. Dá esperança, exatamente. A gente vê que são áreas que ela precisa de muita gente. Exatamente, é isso. E aí a gente coloca isso nos relatórios. Eu trouxe aqui para identificação, porque estamos entre profissionais. José Miguel é muito posto. Acho que alguém atende ele, que ele já atendi. A gente coloca aqui, apresentou desempenho abaixo do esperado em comparação com o desenvolvimento normativo de outras crianças na mesma faixa etária. Então, por exemplo, domínio da comunicação, considerando os resultados, a criança consegue fazer isso, isso e isso. Aí a gente diz o que a criança consegue fazer e depois a gente diz assim, as dificuldades consistem em. Essa foi uma mudança que a gente foi fazendo. Porque acho que o objetivo é a gente identificar as dificuldades e as potencialidades. Talvez relatórios mais antigos, se vocês já tiverem visto, não estão assim ainda, porque a gente foi refletindo, fazendo e construindo de uma outra forma. Mas colocar o que é bom, colocar assim, o potencial, as dificuldades, para não soltar a esperança para aquela família. No caso, Bianca, vocês especificam nesse relatório final, assim, final né? O que eles têm mais dificuldade no domínio ali na descrição abaixo, por exemplo. Ou vocês abordam domínio por domínio? Domínio por avaliado. Avaliado por domínio, né? Isso, tá certo. Aqui rapidinho, para finalizar. O IDAD, como a gente viu anteriormente, o IDAD ele vai dar resultados um pouco semelhantes com o outro instrumento que a gente usa, e aí é um ponto importante. Se apenas um domínio tiver em situação de atraso, alerta para atraso, aquilo ali pode ser algo situacional, ambiental, muitas vezes do próprio contexto familiar, social da criança, por exemplo. Mas se 2 ou mais domínios estão com atraso significativo, os autores do IDAD
considere um atraso global do desenvolvimento. Essa é a nossa realidade, quando a gente vai aplicar o IDAD com as crianças, por exemplo. A gente faz a aplicação, faz a correção do instrumento e, em geral, a interpretação dá um atraso significativo naquela área. Contextualizando, porque o nosso público apresenta, de fato, um atraso significativo, né? Poucos casos que a gente avaliou deu adequado, vamos dizer assim, né? A faixa em relação aos domínios de desenvolvimento. Aí aqui no IDAD a gente coloca uma descrição desses componentes, entre cognição. Que aspectos são esses que a gente fez as perguntas para os pais e que deu como atraso significativo? Aqui, por exemplo, habilidades relacionadas à formação do conceito, simbolização, abstração, memória, percepção visual. Então, em geral, é esse recorte que os próprios autores indicam no manual. E a gente faz um momento lúdico com a criança. Nós vamos pensar, né? Estamos em uma instituição. Então, a gente não poderia fazer uma avaliação de 10 sessões, ter muitos encontros com a criança, porque institucionalmente isso é ruim, infelizmente, por causa do número de atendimentos, né? Então, estamos em um contexto institucional. Então, quando a gente tem esse momento da criança, que é 1 ou 2 encontros, a gente não consegue fazer mais do que isso. O que a gente faz, primeiramente? A gente brinca. Mas a gente brinca assim com várias coisinhas na cabeça, né? Relato dos pais, os resultados do IDAD, os resultados do VAD. Então, a gente vai naquele momento lúdico ali, aqui da brincadeira, aqui da observação, tentar ver se, vamos dizer assim, está condizente, né? Tem a nossa visão naquele momento ali com a criança. Então, como a criança se relaciona com a situação da avaliação, com o contexto, como é que ela brinca, como é esse conteúdo imaginativo, lúdico da criança e habilidades gerais daquela criança naquela avaliação. A gente utiliza alguns brinquedos, algumas ferramentas para a gente entender. A criança entendeu a proposta daquele jogo. Ela tem coordenação motora, por exemplo, assim, para executar aquele joguinho de encaixe, por exemplo. Então, estar com outro profissional possibilita justamente isso, né? Essa avaliação que eu não tenho da fisioterapia, por exemplo, da psicopedagogia. Então, a gente vai complementando os nossos olhares. No caso de Bianca, geralmente essa avaliação que para um paciente, em média, quantas sessões? Em média, 7 sessões. 7 sessões. Em média, 7 sessões. É a nossa média. Aqui alguns outros. São quanto tempo cada sessão? Vocês? 30 Não ainda, 50 minutos. 50. Porque tem muitas perguntas no Viral, nos instrumentos, então eles não conseguem, muitas vezes, terminar em uma única sessão. Porque às vezes os pais vão ficando assim, cansados. E isso é outra questão específica do que está avaliando, né? Se a gente percebe que o respondente está ali, quase dando uma resposta automática, a gente precisa parar. Porque aquilo ali vai enviesar o instrumento. Acontece poucas vezes da gente ultrapassar, né? Ou da gente parar, assim. Realmente, 50 minutos é aquele tempo bom para a gente conduzir isso. E aqui algumas fotos desse momento lúdico com as crianças. Brincadeira. E aí, é importante considerar que nesse momento a gente não está afirmando, a gente não está refutando, a gente não está fechando conclusões. Mas o que a gente quer é obter uma compreensão aprofundada da criança que chegou para a gente na avaliação. Então, o objetivo é identificar, orientar e direcionar aquela família. A gente sabe que a gente vai ter muitos problemas assim, institucionais, no sentido de vaga para os atendimentos, mas o valor que está tendo para as famílias tem muitas vezes uma orientação, tem muitas vezes nunca tinha, por exemplo, assim, eu ouvi muitos relatos, mas nunca tinha despertado para isso. Então, eu sei que a gente vai ter, assim, vamos dizer, pedras no sapato, porque vagas, uma alta demanda, poucos profissionais para a nossa realidade, mas eu acho que o impacto disso interno para as famílias, o que a gente consegue observar tem sido de bons resultados. Né? A gente Você trabalha também com orientação, assim, do que a família poderia trabalhar nesse contexto? A gente tem uma pastinha de materiais para orientação, e aí várias vezes a gente vai aproveitando esses momentos para intervir que a gente pode com a família. O próprio instrumento termina se tornando uma orientação. Às vezes, eu não fazia isso, eu testei isso.
Então, aqui ao final, É importante para o desenvolvimento, né? Exato, como eu não sabia que isso é importante para o desenvolvimento. e aí a gente veio uma situação. Para a gente finalizar, o objetivo de indicar direções. Quando vocês receberem, não achem que essa avaliação é para substituir a avaliação de vocês, jamais. Eu acho que é para complementar o nosso olhar, para a gente poder direcionar, para a gente poder, vamos dizer assim, ter um ponto de partida. Tem falhas, mas eu acho que também tem muitos potenciais, para a gente já ter uma direção. E aí a devolutiva com as famílias. Só para terminar, voltar um pouquinho aquela parte. Lembre que a gente não está caminhando, a gente está sugerindo, a gente está indicando aquela criança que ela recomendando que ela vá para aquele setor inicialmente para proporcionar a se realmente essa é a principal necessidade disso. Entendeu? Isso é uma sugestão da gente. Ali a gente está botando por ordem de assim, prioridade. A gente botou exemplos da encontro, terapia ocupacional, mas pode ser que aquela sequência de prioridade não seja realizada. Porque vai ser visto também por outro profissional. Cada um vai ver. Fecha isso. E aí devolver esses dados para a família, orientar e fazer esse momento de devolutivo mesmo, né? Uma postura muito assertiva, muito ética, acho que muito acolhedora. Quando a gente recebe um final para a gente poder dizer resultados, né? Poder conversar sinceramente, honestamente, com sensibilidade, assim. Por exemplo, sem esconder nada, dizendo de uma forma assim que seja possível, vamos dizer, leve. Acho que a gente vai depender de como a gente fala, a gente pode dizer qualquer coisa, né? Então, a gente vai integrar essas informações, organizar em um documento e devolver esses dados para a família, buscando essa postura de orientação, de acolhimento, de direcionamento. Eu acho que se pudesse resumir em uma única palavra, que seria uma equipe, a equipe, não, o trabalho que a gente fala, acho que é um trabalho de direcionamento. E de forma bem geral é isso, a gente está muito aberto à orientação, às sugestões, às dúvidas, porque o objetivo é somar. A gente está para somar, jamais para criticar ou dizer assim, não é isso, é somar os nossos trabalhos para a gente poder todo mundo fazer o melhor. Gente, só uma reflexão aqui para a gente fechar essa aula. Vai dar certo.